Olá a todos e todas, muito boa noite. Terça-feira, a primeira terça-feira do mês de março, dia 2 de março. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer me dirigir a vocês na mensagem desta noite. Abra sua Bíblia ou ouça-me na leitura que farei de 1 João, capítulo 5, verso 14, que nos diz o seguinte: esta é a confiança. Podíamos ler também segurança, certeza, convicção, né? Esta é a confiança que temos para com Ele, Deus. Que se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele, Deus, nos ouve. Queridos, esta é a minha segunda fala de 6 sobre o tema a soberania de Deus e a oração. Tem uma pastoral feita nesta mesma noite sobre o assunto, que é a primeira, que é o primeiro dos textos, e a primeira das falas. O texto será sempre o mesmo. Na pastoral, nós tratamos sobre a questão de nada que façamos muda o desígnio de Deus. Por que isso? Porque a nossa proposta é paulatinamente responder à pergunta: se nada que façamos, que fizemos ou faremos muda os desígnios de Deus, por que oramos? Bem, há pessoas sinceras na fé, verdadeiros crentes, que realmente acreditam no seguinte, abre aspas, a oração muda as coisas, fecha. E nós temos de persuadir a Deus para mudar o seu propósito pela oração. A questão de a oração muda as coisas não é para nós. A oração muda as coisas no sentido de mudar o propósito de Deus. E ainda, há quem afirme, abre aspas outra vez, se não orarmos, Deus não cumprirá o seu eterno propósito. Fecha. Queridos, isso é, do ponto de vista bíblico reformado, um grande erro. Porque o mesmo Deus que decretou os fins, também decretou os meios pelos quais suas finalidades serão alcançadas. Um desses meios é a oração. Quando Deus determina conceder uma bênção, também outorga o espírito ou a motivação de súplica que lhe solicita essa mesma bênção. A nossa fala, né, eu disse que serão 6, esta é a segunda, se baseia no livro A Soberania de Deus, de A.W. Pink, editora Fiel. E o Pink cita um trecho de um dos últimos livros publicados nos Estados Unidos sobre a oração. E o autor do livro, que não é o Pink, o autor do livro declara o seguinte, abre aspas, as possibilidades e as necessidades da oração, seu poder e seus resultados se manifestam no refrear e alterar os propósitos de Deus e no aliviar o impacto do seu poder. E ainda, as orações dos santos de Deus são o patrimônio no céu, por meio do qual Cristo leva adiante a sua grande obra sobre a terra. Os grandes espasmos e as poderosas convulsões que há na terra resultam dessas orações. Continua ainda o artigo. O mundo é alterado, revolucionado,
Os anjos se movimentam com voos mais poderosos e mais rápidos. A política de Deus é moldada na medida em que as nossas orações se tornam mais numerosas, mais eficazes e eficientes. Bem, de novo, do ponto de vista bíblico reformado, tudo isso que eu falei até agora, que o Pink cita, porque outros autores lá nos Estados Unidos disseram e escreveram, é um absurdo teológico. Principalmente por 3 razões. Primeiro, porque nega diretamente Efésios 3:11, que se refere ao eterno propósito de Deus. Vejam, se o propósito de Deus é eterno, ele já foi feito, ele já foi estabelecido. Segue-se então que a sua política não pode ser moldada nos nossos dias, porque Deus já decretou. Segundo, dizer tudo isso contradiz Efésios 1:11, o qual declara expressamente que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É Deus quem faz. Aí então, a política de Deus, que o pessoal diz que a oração altera, não pode ser moldada pelas orações dos homens. Primeiro que os decretos de Deus são eternos. Então já foram feitos. Nada muda. Então, não é agora que Deus... o Guinho, o Zezinho, o Luizinho fizeram uma oração. Eu ia fazer tal coisa, eu não vou fazer mais porque eles oraram. Ó, tenha santa paciência, né? Terceiro, dizer que a velocidade do voo dos anjos é alterada para mais rápida. Dizer que a política de Deus quanto aos seus propósitos pode ser alterada pela oração. Dizer que se nós não oramos, Deus não cumprirá o seu propósito. Uma asserção como essa, ou essas, dá a posição da supremacia à vontade da criatura sobre o Criador. Se as nossas orações mudam a política de Deus, então o Altíssimo, Criador, fica subordinado a vermes criados como nós, seres pecadores. Um pecador manda num Deus Santo Todo-Poderoso, porque eu falo e Deus, eu decreto, eu determino, eu estabeleço e Deus me atende. Que Deus é esse? Que se curva à minha vontade, ao meu pedido. Isso, como dissemos na pastoral de hoje, à noite, há instantes atrás, é antropocentrismo. O homem no centro. Teologia bíblica reformada é Deus no centro. Vejam o que o Espírito Santo nos diz em Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Deve ser óbvio, queridos, que pouco ou nenhum consolo se pode alcançar em orar a um Deus que é como um camaleão, que muda diariamente de cor, de vontade, de humor, de propósito, em função da oração dos seus servos. Então veja, eu sou servo diante de um Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, na pessoa de Jesus. No entanto, eu oro e ele muda o seu propósito. Então, que propósito eterno é esse que eu tenho o poder de mudar? Que Deus é esse, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, que se curva à vontade dos seus servos? Esse não é o Deus que nós, presbiterianos, reformados, servimos. Esse não é o Deus com quem nós nos relacionamos. Como eu disse, esta é a segunda de uma série de 6 reflexões sobre a soberania de Deus e a oração,
E o objetivo é, paulatinamente, degrauzinho por degrauzinho, nós respondemos: Deus é soberano, tem seu propósito eterno. Nada do que eu faça mudará esse propósito. Então, por que oramos? Isso nós responderemos. Hoje, reforçamos a ideia. Deus tem seus propósitos e seus propósitos são eternos. Não são feitos agora. A nossa fé é uma fé teocêntrica. Deus está no centro. Ele é Senhor absoluto, Criador, Deus Todo-Poderoso. Não se curva às necessidades dos seus servos. Ele só nos atende, como diz a Bíblia, quando é de sua vontade. Por isso o texto diz: tudo o que pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora, pense você aí, você pede alguma coisa que não seja da vontade de Deus, à luz da palavra do Senhor, ele atende? Que Deus nos abençoe, nos console, nos conforte, nos renove. Sua paz esteja sobre os nossos corações. Amém.